Salve, salve, minhas companheiras de jornada, né? Companheiras e companheiros de jornada de ascensão. Meu nome é Tatiana e nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouquinho o que é o atendimento com a radiestesia, com a radiônica, né? E por que que essa terapia, ela, de todas, né, que eu conheci até agora, desde que eu comecei essa trajetória, né, de, vamos dizer, de despertar espiritual, por que que essa terapia me pegou, né? Por que que ela até agora foi a ferramenta que mais me ajudou. É, então, eu me tornei uma terapeuta holística, né? Não a partir dela, mas eu já estava trabalhando com outras terapias holísticas, mas a radiestesia, a radiônica, ela foi realmente a que me deu, vamos dizer, suporte, né, para poder me sentir segura e compartilhar. Eu sei que muitas pessoas que começam nesse despertar espiritual têm muitas crenças limitantes, né? Comigo não foi diferente. Eu venho aí de uma trajetória, vamos dizer, empírica, acadêmica, né? Eu era realmente uma trabalhadora da história e eu gostava muito disso. Isso me preenchia, isso me satisfazia. Mas depois que você, né, tem aí, passa por algumas noites escuras e você sente realmente a necessidade de entender um pouco mais sobre você. E o mergulho para dentro de si mesma, ele é, vamos dizer, um tanto escuro, né? Você acaba se deparando, né? Você encontra com as suas sombras, né? É um ato aí de coragem. Então, eu iniciei esse trabalho comigo mesma através da terapia cognitiva comportamental, mas ela me levantava muito mais questões do que me trazia respostas. Eu saía, às vezes, da sessão de terapia muito mais angustiada, com muito mais, né, perguntas realmente do que respostas, e isso, né, não resolvia, né, a minha questão. Paralelo ao processo terapêutico pelo qual eu estava passando, eu me matriculei num curso de psicanálise clínica. Eu falei, vou entender o arcabouço teórico, né? Eu sou dessas, eu preciso de teoria, eu preciso de livros, eu preciso de saber, né? Já que eu vou descobrir, eu vou mergulhar fundo, né? Eu sou pisciana, que assistiu o vídeo de ontem, viu que foi meu aniversário, então eu sou uma pisciana com ascendente em touro, então eu estou bem preparada para mergulhos profundos, mas eu preciso que as coisas se realizem efetivamente na matéria, né? Eu preciso entender como é que isso se materializa. É, Tem a ver com o fato de eu também ser, na minha conexão, né, de ascensão, com a minha conexão com a minha contraparte divina, de eu ser o divino masculino, né? Embora eu seja, né, como diz a minha melhor amiga, a pessoa mais hétero que ela conhece. Na minha conexão, eu sou o divino masculino, né? Eu tenho um parceiro de ascensão que é o divino feminino e ele fala muito fácil do sentir, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E não, gente, eu penso, eu quero ver, eu quero, né? Eu gosto das coisas palpáveis, eu gosto de matéria. E então a espiritualidade na minha vida precisa se manifestar da forma como que eu entendo, né? Na linguagem que eu estou preparada para poder ouvir. Então, comecei a fazer terapia, comecei a estudar psicanálise clínica, estou terminando agora, falta, né, um mês ainda para poder terminar o curso, mas eu, né, consegui bastante conteúdo, né, a partir dessa escola de psicanálise que eu estudei. A partir dessa escola de psicanálise eu me interessei pelo tarô. Ontem eu fiz uma tiragem coletiva. Eu acho que o tarô é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada pelo tarô, eu me encanto pelos ornamentos, né? Pelas cartas, mas o tarô me conta uma história, né? O tarô me mostra uma história, o tarô me abre infinitas possibilidades. Mas eu ainda sentia falta de alguma coisa, né? Que me trouxesse para a matéria, porque o tarô me joga no meu subconsciente. É lindo, é maravilhoso, mas não adianta eu ficar lá, tá? Isso não me responde, isso não me preenche, gente, né? Então, além do tarô, eu sentia que eu tinha, né, que eu poderia, né, me ajudar e ajudar outras pessoas se eu conseguisse materializar tudo aquilo que estava no inconsciente e entregar efetivamente uma ferramenta de cura, tá? Foi aí que chegou para mim, né, através de um movimento quase que milagroso,
eu entendi como isso, né, como milagre. Assim, juntando depois as peças, eu vi que eu estava tendo contato com a radiestesia há muito tempo. Em 2023, eu fui intuída a tatuar, né? Eu tinha um tempão que eu não fazia tatuagem, eu fui intuída a tatuar alguns símbolos de geometria sagrada no meu corpo. Né? Tatuei nos meus antebraços, tatuei no meu pulso, e esses símbolos, né, depois eu fui ter contato com eles e falei, gente, o símbolo que eu tatuei é um gráfico radiônico, enfim, né? Eles têm milhões de possibilidades. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre, né, a gente ou é do senso comum, né, que tudo que acontece, que tudo que gera no universo é energia. Nós somos feitos de energia, tudo no universo é energia. E a nossa vibração, a nossa energia, ela atrai ou repele coisas, né? Situações, tudo é criado, né, dentro dessa energia que a gente compartilha. Então, a partir disso, eu comecei a perceber que eu ficava muito suscetível às energias, né? As pessoas que já me conhecem sabem que eu trabalho, eu tenho um salão de terapia capilar para mulheres cacheadas, crespas, mulheres e homens, né? Cacheados, crespos, ondulados. E ali eu, né, mexo na cabeça delas e converso com elas. E eu percebia que eu conseguia, né, atuar de forma muito superficial, né, porque ali couro cabeludo, o cabelo é uma camada da pessoa, é a última camada da pessoa, mas ela tem camadas internas e camadas, né, corpos sutis, áureas, vibrações, as quais eu não conseguia atender e eu não conseguia ajudar. Então foi por conta delas que eu resolvi, né, buscar o conhecimento da radiestesia e da radiônica. E, ok, até aí tudo bem, né? É uma terapia que está ficando conhecida já, muitas pessoas já conhecem, mas eu conheci, né, uma terapeuta maravilhosa que trabalha com diagnóstico. E aí isso é maravilhoso, porque vamos lá, fiz uma tiragem de tarô, e saiu lá, né, entre as cartas lá, até essa carta saiu ontem, que eu preciso de curar a minha ancestralidade, ou preciso fazer cura da minha criança interior, eu preciso curar minhas feridas emocionais. Ô, gente, pelo amor de Deus, a minha ancestralidade deve ter, assim, atualmente deve ter uns 250 parentes vivos. O que dirá uma ancestralidade, né? Quem é esse pessoal, né? Quem são essas pessoas? E eu, sim, eu tenho essa compreensão, mas como eu disse, eu preciso disso, que isso seja materializado para mim. Eu preciso enxergar, eu preciso ver, eu preciso tocar, né? E eu preciso de me sentir útil nesse atendimento. Então, como é que funciona hoje o meu atendimento para a radiestesia, né, integrada a partir desse conhecimento que eu adquiri e que eu vim compartilhar com vocês, né? Realmente foi a ferramenta que me atendeu nesse sentido, né, de acolher o meu pragmatismo, de acolher a minha necessidade por resultado. Eu recebi um tratamento radiestésico no começo do ano. Eu estava muito abalada, assim, emocionalmente. Eu estava vindo de festa de final de ano, de viagem de carro, estrada, parente, muitos dias com o pai. Não estava boa, gente. Não estava me sentindo bem. Mas, né, precisava de seguir em frente, né? Precisava de trabalhar, precisava de viver e tá tudo bem. A gente, né, coloca a guarda a dor no bolso, passa o protetor solar e vai, né? E aí, quando eu recebi esse atendimento, a leitura que o terapeuta fez é que eu estava com a vibração, assim, abaixo da crítica, assim, né? Estava quase que negativa a minha vibração. Na escala de unidades Bovisa, o meio, né, ali, entre saúde e doença é 6.500 unidades Bovisa, eu estava no zero. Eu estava vibrando assim no geral no 4, mas o meu mental estava vibrando no zero. Então, é assim que a espiritualidade pega o DM, né? Pega o mental dele e achata para poder ver se ele reage, né?
E foi justamente isso que aconteceu. Eu reagi, falei, opa, né? Então, a montagem dos gráficos, a energização dos gráficos, a vibração, o tratamento vibracional mexeu na minha energia. Eu falei, opa, tô vendo o resultado. Porque uma coisa é eu ler um tarô e ter um diagnóstico, ter um rumo, ter um norte. Outra coisa é eu sentir a minha vibração mudando. Eu ter consciência de onde que está aquela vibração, né? Como que aquilo está me atingindo, é o mental, é o emocional, é o físico, é o espiritual. Então isso tudo me trouxe, né? Me levou, né? Claro que não existem coincidências, né? Eu ganhei essa terapia num sorteio, pensamento, uma aleatória, né? Eu estava no meio da estrada e aí anunciaram o sorteio, eu tinha sido contemplada, fiz aí a terapia, ele, né, realizou a leitura alguns dias depois, eu senti a vibração, eu senti a mudança, né, de humor, de vibração realmente imediata. Falei, gente, eu preciso saber o que é isso, eu preciso mergulhar nesse mundo. E aí eu falei, me abri para o universo e começaram a aparecer para mim, né, possibilidades de estudo, de curso, enfim. Então consegui uma mentora que realmente me atendeu em todas as minhas necessidades. Eu sou muito grata a ela. O nome dela é Luciana, é maravilhosa. E qual que era o diferencial desse tratamento? Justamente o diagnóstico. Nós somos influenciados por energias de todos os lados, gente, de objetos, de pensamentos, de sentimentos, de vibração, de ancestralidade, tudo nos influencia. E qual que é a vantagem de eu saber isso? Eu tomo consciência. Vamos supor, na minha casa tem um campo eletromagnético que atua, né? Não vou dizer nem negativamente, mas ele atua na minha energia. Ele interage com a minha energia se eu estiver na mesma vibração que ele. Vamos supor, o celular, que a gente vive com ele na mão, ele produz um campo energético que atua sobre nós. Então, como que funciona o atendimento hoje, né, da minha radiestesia, né, radiônica? Como é que eu junto as minhas terapias nelas, né, todas. Então, por exemplo, a pessoa, né, me chamou e quer fazer uma leitura comigo, uma leitura da energia dela, um diagnóstico da energia dela e um tratamento, né, proposto, né, que a própria mesa indica. Então, antes de conversar com a pessoa, né, quando a pessoa agenda, né, o tratamento, eu já faço uma leitura de tarô, para eu entender o momento dela, tá? Então, ela já me deu o nome dela, já me deu a data de nascimento, ela já confiou a mim, né, o subconsciente dela. Então, eu vou acessar o subconsciente dela com uma ferramenta mais sutil. Então, eu faço a leitura do tarô, primeira coisa, tá? Depois a gente vai agendar, depois que eu faço a leitura do tarô, a gente vai conversar. E ela vai me falar quais são as questões que ela tem ali para poder tratar. Vou falar de pessoas, né? O atendimento serve para pessoas comuns e serve também para as minhas companheiras de ascensão espiritual através da jornada de chama gêmea, que é um negócio que joga a gente num turbilhão emocional, é uma jornada vibracional, é uma jornada energética, você se vê ligada, você descobre que você é ligado a uma pessoa, você desperta para essa ligação a uma pessoa, você está ligado com ela através dos chakras, né? Então sente lá, tu não sabe o que é seu, tu não sabe o que é dele, o que é do outro, vira aquele emaranhado, né? Então a radiestesia, o diagnóstico da mesa integrada me faz essa separação. Olha, tem essa vibração de culpa aqui, mas isso é de quem? Isso é meu ou isso é dele? Ah, isso é dele. Ah, tem essa vibração aqui de angústia, de ansiedade, isso é seu, ou isso é meu, isso é dele, enfim. Né? Então, voltando aí à sequência do atendimento, eu começo abrindo o tarô, tá? Para eu poder entender o momento da pessoa. Quando a pessoa conversa comigo, ela geralmente não, a pessoa confirma aquilo que eu já li, né, do subconsciente dela nas cartas, e aí a gente começa a mapear através da mesa quais são, né, qual é o índice de vibração onde ela está e como que aquela vibração está influenciando ou na doença que ela está precisando de tratar,
ou no momento em que ela está se sentindo, né, como que aquele momento está influenciando na vida dela, como é que aquilo pode é, é, né, alterar, né, atuar na energia dela. E aí a própria mesa vai mostrando quais são as interferências. Então a gente tem interferência dos ambientes, né, onde a gente vive. Gente, vamos dizer assim, né, uma coisa bem prática, né, um quarto da bagunça, um quarto com coisas entulhadas. Ali tem uma vibração diferente do que uma sala arrumada, um jardim florido. Obviamente que eles têm vibrações e energias diferentes. Então, cada coisa tem a sua vibração. Então, a mesa tem um relógio onde a gente mede essas vibrações. Ela vai me indicar se é o ambiente, se são os aparelhos que estão ao redor dela, se são os chakras dela, né? As áreas dela que também influenciam na vida, tá, gente? Chakras são áreas, tá bom? Então, os chakras, né? São 7 pontos de... São 7 principais, né? A gente tem muito mais, mas são 7 pontos de energia. 7 pontos de energia que a gente tem, né? Da cintura para cima, tá? Aí a gente lê também a vibração dos chakras. Aí vai dizer se o corpo, né, algum órgão específico do corpo está influenciando naquela energia, se as relações familiares, e aí entra pai, mãe, filho, irmão, ex, sogro, sogra, chefe. Gente, existem relações que mesmo que elas terminem, a vibração dela continua. Quem nunca ouviu falar em divórcio energético? Quem nunca ouviu falar em, né, constelação familiar, que tu faz o corte lá para a pessoa, né? As relações com, né, com pais, filhos, irmãos e até com pessoas que morreram influenciam, né? A gente às vezes repete padrão de ancestral que a gente nunca viu, né? E, né, de antemão, eu li isso hoje ou ontem, né? Acho que foi ontem, né? Eu achei um card assim lindo e tomei para mim esses dizeres. Você não é a dor das suas ancestrais, você é a cura, né? Nós estamos tendo acesso a isso, nós estamos sendo chamados para trabalhar, nós estamos sendo chamados para poder fazer, né, essas curas. Então, não são as dores das ancestrais que nós vamos carregar a cura para as nossas futuras, né, gerações, as nossas filhas, netas, bisnetas, enfim. Então, as nossas relações, os nossos sentimentos, quais são os sentimentos que eu carrego, que influenciam na minha energia. O primeiro tratamento que eu fiz, né, para mim mesma, né, a gente começa o curso, né, começa a se atender, né. Então, a primeira coisa que eu tratei em mim foi um mioma, né. Eu nunca tinha tido nenhum problema, eu sou, né, extremamente saudável, mas quando a minha dinâmica deflagrou a minha dinâmica de chama gêmea, eu descobri que eu estava com, né, apareceu meu útero cheio de mioma. De uma hora para outra, tá, gente? Não foram miomas que cresceram com, sei lá, entre um exame preventivo e outro, os miomas apareceram e eles estavam, né, eles conversavam comigo, eles, né, eu tinha sangramentos, hemorragias quando eu estava indo contra, né, os meus princípios, quando eu estava ali, né, engolindo algum sapo, né, participando de alguma interação na dinâmica que não era aquilo que eu queria. Eu estava ali, para agradar, falei, gente, não. Aí o mioma falava, olha, o mioma falava comigo, você tá errado, esse negócio não tá bom para você não, eu vou dar esse alerta aqui para você, porque você precisa de olhar para isso, né? Então, eu percebi que vários sentimentos meus, relações, alguns ambientes, tá? Influenciavam para a formação e acúmulo desses miomas, tá? Então, energias nocivas de ambiente, do ambiente da casa, né? Às vezes quarto entulhado, veio de água subterrânea, campos eletromagnéticos, né? Linhas Hartmann, memórias de parede, móveis antigos. Eu não medi ainda, mas eu vou medir. Eu durmo numa cama hoje de madeira maciça, muito antiga, que eu acho que foi a primeira cama, sei lá, do primeiro casamento assim, dos meus pais, né? Tenho dó de descartar a cama, mas, né,
preciso de fazer algum tratamento ali, alguma energização dessa cama, porque eu tenho certeza que ela guarda memórias, né? Os objetos guardam memórias, né? Então, poluição, é, alimentação, né? Influências de química, a própria água, automóveis. Então, todas as energias, inclusive dos objetos, também atuam sobre nós e sobre nossas doenças. E depois de descoberto tudo que influencia, né? Tudo que está influenciando aquele momento e a mesa vai apontando, né? Eu uso um pêndulo, né? Eu tenho alguns pêndulos, né, de cristal, que são os que eu gosto, né, matéria, eu gosto de pedrinhas, né? Eu me conecto com os cristais, também foi uma coisa que me ajudou muito. Eu penduro eles no meu corpo, ando com eles, né? Energizo, sinto a energia deles. Depois que eu faço o mapeamento da causa raiz desses possíveis, né, dessas questões que afligem aí o atendimento, o cliente que veio trazer para mim, né, a sua questão. Então, assim, por exemplo, no campo das chamas gêmeas, né, por exemplo, aparece, né, invariavelmente questão com pai e com mãe, 100%, né, dos meus atendimentos, dos meus autoatendimentos e dos atendimentos com as outras pessoas, saem questões com pai e com mãe, porque a gente combinou, né, com eles de vir aqui para poder olhar para isso, tá? Então, assim, sentimentos de culpa, autossabotagem, então tudo isso são coisas que a mesa vai apontando. E o que é mais maravilhoso, assim, que é o que eu mais fiquei feliz com a terapia, né, da radiestesia, da radiônica, é que a própria mesa me aponta para o método de harmonização. Então, tenho aqui uma seleção de inúmeros métodos de harmonização, de terapias vibracionais, litoterapia, que é terapia com os cristais, cromoterapia, orações e frases de cura. Propõe até mudança de local, se for o caso, montagem de gráficos, remédios vibracionais, florais, as mesas radiônicas, limpezas energéticas, tudo isso a mesa já me aponta para o que vai funcionar para poder mudar aquela vibração. Então, gente, por que eu estou apaixonada, por que eu tô, né, vim, né, expressar, trazer, compartilhar, quero colocar no mundo essa ferramenta justamente por conta disso. Eu não fico sabendo só o que é, né? Eu não tenho só o diagnóstico, eu tenho aqui a indicação do tratamento, como é que, né, através do que eu vou mudar a vibração. Então, invariavelmente, para mim, sempre sai muito gráfico, né? Para mim, meu tratamento sempre sai muito gráfico. Já para outras pessoas, indicam banhos, né? Banhos energéticos, limpezas energéticas, cristais para a pessoa adotar para ter junto com ela. Coisas, gente, que vão, né, nos trazendo, né? Acho que a principal, né? O principal produto que a análise radiestésica traz através dessa mesa é a consciência. Eu vou resolver de hoje para amanhã as questões com meu pai, as questões com a minha mãe? Não, mas eu vou ficar consciente delas, né? Eu vou saber que é dali que vem, ali que é a origem, ali é a causa raiz. Então, se eu trato a raiz, eu resolvo a planta, né? Eu resolvo a árvore. Porque se apodrecer a raiz, né, eu se esconder a raiz, eu não vou ficar sabendo nunca. Não adianta eu tratar a flor, tratar a folha, se o problema está na raiz, né? Então, descobrir a causa raiz, para mim, assim, é o ouro, sabe? É cavar ali o ouro, tá dentro, sabe? Então, você vai tirando de dentro para você mudar a vibração fora. E vou falar com vocês, gente, eu já estava, desde que eu deflagrei a dinâmica, sentindo, né, se você está em processo de dinâmica de chama gêmea, está numa caminhada de chama gêmea, você sabe do que eu estou falando, que é aquela dor constante no cardíaco, aquele aperto constante no cardíaco, que você, né, fica assim, eu sou criativa, né, gente? Eu já pensei em transplante de coração, eu já pensei em lobotomia,
brincando, gente, meu gêmeo é adorável, né? Mas nós temos uma era de questões para poder resolver, então não tinha como ser diferente, tá? Né? Se não doesse mesmo, eu jamais teria chegado aqui. Né? Eu agradeço a todas essas dores, né? Foi essa dor no cardíaco, assim, forte que realmente me trouxe a ferramenta de cura. Né? Então, a única coisa, gente, que até hoje conseguiu realmente me dar alento, mudar a minha vibração, me colocar num outro caminho, me levar para uma outra etapa da dinâmica, foi justamente mudar a minha vibração. Porque, vou falar com vocês, existe muito tabu a respeito de confirmação de vínculo, né? Muitas pessoas falam, não tem que confirmar vínculo, o vínculo você confirma no seu coração. Tá, entendo. Para uma divina feminina que tem, né, uma conexão com os sentimentos, isso deve ser fácil. Deve ser, né? Não sei, tá? Não tô julgando. Deve ser fácil. Mas para mim, gente do céu, eu fiz várias, tá? E vou confessar que toda vez que alguém que eu peço ou que a pessoa espontaneamente, o terapeuta espontaneamente confirma meu vínculo, eu fico assim, sempre tem aquela pontinha, será que é mesmo? Né? Eu sempre tenho essa dúvida, né? Mas a primeira confirmação de vínculo que eu fiz foi numa mesa radiônica, lá de, não sei se é de arcturiano, acho que era de arcturiano. Ela estava lá rodando lá o pêndulo responde sim para um lado, não para o outro. Quando perguntou se eu estava numa dinâmica, o pêndulo chega e virou um negócio de um helicóptero. Rodou rapidinho assim, que confirmou o vínculo. Mas ao mesmo tempo que ele confirmou o vínculo, ele acrescentou, né? Ela fez a pergunta, e eles vão ficar juntos? Rodou, que não tinha condição, não tinha permissão, né, naquele momento, naquela época, para a gente se unir. Então não adiantou confirmar o vínculo. Só disse que a gente não tinha condição de se unir, porque eu tinha que fazer né, eu era o gêmeo, né, eu sou o gêmeo consciente da dinâmica, eu sou o gêmeo desperto, então caberia a mim fazer as curas. Gente, isso foi em 2023, nós estamos em 2025. Então, pensa bem, o dobrado que eu não tenho passado desde então, que essa história de ter que fazer negócio de cura. Eu falei, gente do céu, né, eu entendi, aí há pouco tempo, né, eu já imaginava, mas eu não sei, né, eu não sei o que passava na minha cabeça. Mas eu não me via bem assim, agora que eu sei que eu sou um divino masculino, a própria mesa, né? E eu faço confirmação de vínculo na mesa também, viu, gente? Eu faço confirmação do vínculo, né, se é chama gêmea, se é kármico, se é chama gêmea monástica, e em que fase também que tá da relação. Eu acho que é importante saber, porque se não for também, ok, você vai trabalhar em si mesmo, né? As ferramentas são todas para autoconhecimento, para autocura, né? Você não cura o outro, mas você vibra em você e, né, diz que atua no outro, não sei, né? Isso não aconteceu comigo ainda, mas o importante é que eu me sinto cada dia melhor. Puxa vida, né? Esse tempo todo procurei inúmeras, constelação, tarô, baralho cigano, constelação na água, constelação com boneco, constelação com uma, constelação com a outra, acesso a registro acástico, divórcio, energia. Gente, eu vou falar com vocês, eu fiz uma infinidade de coisas, né? Agradeço a todos os terapeutas, mentores que passaram pelo meu caminho. Todos foram importantes. Todos foram importantes para aquele momento que eu estava vivendo. Tem um dos meus professores, né, o professor da psicanálise clínica, ele né, ensina outras questões também, ensina ciências religiosas. O que ele diz é isso. O professor, ele se apresenta quando o aluno está pronto, quando o discípulo está pronto. Então, todas essas etapas que eu vivi, eu sou grata a elas. Tá? Eu não estou, né, dizendo que as outras terapias não adiantam, mas, né, eu sinto que eu cheguei no ponto de ter acesso a uma ferramenta que tem poder de mudar a minha vibração.
E isso, vou falar com vocês, gente, foi de um ganho maravilhoso, assim, né? Você vê que, né, que funciona, que faz efeito, você vê que você está trabalhando para você, que você está se cuidando, que você está se tratando, que você está se melhorando. Por quê? Porque o diagnóstico radiestésico e a indicação para o tratamento, ela te traz algo que a gente busca e às vezes não encontra, que é justamente a consciência. Então, é, eu estou muito feliz com com essa ferramenta realmente de cura, né? É uma ferramenta de cura. Eu já agreguei outros seletores nela, justamente para poder conseguir atender as minhas colegas chamas, que eu sei que tem, né, questões mais difíceis e mais urgentes, né? O gêmeo, eu costumo falar que a contraparte espiritual, né, o nosso gêmeo é nosso plano de aceleração do crescimento, é o PAC espiritual, a dinâmica de chama gêmea. Porque se não é aquela dor lacinante, né, aquele superlativo de dor, você fica no modo sobrevivência, você continua vivendo sua vida tranquilamente ali, sem precisar de olhar para essas questões. Pode saber a vida todinha que tem problema com o pai, mas você não vê necessidade de tratar. Quando você se encontra numa dinâmica, não tem jeito. Você vai doer tanto, vai ser um negócio tão... vai te jogar no chão, vai pisar em cima e vai falar assim, vai cuidar, né? Vai jogar, né? Vai cuidar, minha filha. Então é isso, eu queria, né, vou mostrar aqui para vocês a mesinha, né? Eu até mostrei um pouquinho dela ontem. Ela tem vários seletores, tem aqui a leitura dos chakras, tem aqui a terapia de cromoterapia, tem aqui o gráfico que faz a valorização dos testemunhos, e tem uma outra mesa que é a de seleção de gráficos, né? Então, se a indicação de tratamento for através dos gráficos, essa indicação não é aleatória. A indicação quem faz são as próprias mesas, tá? Então, se a indicação for gráfico, os gráficos são indicados através da mesa, e o tempo de atuação dos gráficos, quantos dias, toda a mesa indica. Se for remédio vibracional, ela indica dosagem, posologia, né? Se for litoterapia, ela indica, né? Eu já tenho outros seletores que indicam os cristais. E se você tiver realmente numa jornada de chama gêmea, a gente faz a leitura para a dupla, tá? Porque quando eu vou ler só para mim, né? Aí eu vou lá, vou ler para mim, aí ela já aponta assim, não, mas tal sentimento, mas é relação com quem? Com o parceiro. Então, quando você está conectada energeticamente com o seu parceiro de ascensão, com o seu parceiro de jornada, né? Quem não está na dinâmica não vai entender o que eu estou falando, mas quem está na dinâmica vai entender exatamente o que eu estou falando. Então, nem sempre a energia, a vibração que você está tendo naquele momento é sua, né? Geralmente ela pode estar vindo aí espelhada do seu parceiro. Então, por isso que à medida que também você trata aquilo em você, você espelha no seu parceiro de ascensão, estando ele com você ou não. Então, era isso que eu queria contar para vocês, né? Essa alegria de ter contato com essa ferramenta, de poder ajudar, de poder me ajudar, de poder, né, mudar a minha vibração, porque eu sei que se eu mudar a minha vibração, né, eu vou mudar a vibração das pessoas que estão em volta, e você também pode ter acesso a essa leitura, a esse tratamento. Se você chegou até esse vídeo e se conectou com esse conteúdo, se você quer conhecer um pouco mais sobre a terapia vibracional, sobre a leitura radiônica, quer fazer confirmação de vínculo, quer tratar, né, as questões, quer descobrir a causa raiz, né, das suas questões, seja ela financeira, afetiva, tratamentos de saúde, em tudo a sua vibração vai contribuir, a mudança da sua vibração vai contribuir para o seu tratamento. Então, são infinitas as possibilidades de atuação da mesa, né, de direcionamento da mesa. Então, eu uso também o tarô, eu tenho outros oráculos, o baralho, para a gente poder descobrir aí, montar esse quebra-cabeça, né, da viagem para dentro da gente.
tá? Então eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, tirar dúvida, pode me chamar. Eu vou tentar subir esse a princípio eu tô gravando ele ao vivo aqui no Instagram para poder postar no feed. E tô tentando de novo aí, brasileira, colocar ele no YouTube, né, para poder alcançar outras pessoas. O atendimento é feito online, através de chamadas de vídeo, tá bom? E aí vocês podem me procurar, eu fico à disposição para tirar dúvida, então pode deixar seu comentário, fique à vontade, tá bom? Um grande beijo para vocês, um excelente dia. E amanhã, que é o dia, né, antes de estilo o beijo, que amanhã, que é o dia do eclipse, cedinho eu vou fazer uma leitura na